Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, pastora Lúcia, Andréia, bem-vinda. Bom te ver aqui. Ricardo. Joana, seja bem-vinda. Minha companheira de lives. Oi, Cleide. Shalom, pessoal. Shalom. Oi, Débora. Ricardo tá aí me paquerando. Hoje o tema da nossa live é um avivamento que não esperávamos. Quem puder escreve aí por gentileza para eu fixar aqui. E essa canção fala sobre nasce mais um dia, né? Obrigada! Vocês estão me achando bonita porque eu tô colorida, né? Amém. Um avivamento que não esperávamos. Vejo além do olhar. Preciso de algo novo. Cansado de esperar. Devia ter amado mais. Devia ter me dado mais por um outro alguém. Vamos entrando, né, na presença de Deus. Se você hoje passou um dia corrido, não conseguiu ainda se dedicar um tempinho, vai ouvindo esse louvor, vai adorando a Deus e dizendo: Senhor, eu vou me dedicar mais para Ti. E eu já vou convidar, já vou abrir aqui para a nossa convidada de hoje, para a gente conversar, para a gente falar e ministrar sobre esse avivamento. Estou aprendendo ainda com essas tecnologias. Já fiz o convite. Muito bem. Olá! Shalom, shalom. Tudo Shalom, bem? minha linda pastora Lúcia. A luz tá meio fraca, né? Não tem problema não. Tá bom? Eu é que tenho que iluminar bem, né? Porque senão fica muito escuro. Mas você é tão branquinha, tão clarinha que dá para ver bem aí. Ah, então tá bom. Bem-vinda, pastora Thelma. Suas valquírias, né? Mariana, bem-vinda. Marley, sejam todos muito bem-vindos. E a pastora Lúcia aceitou meu convite de hoje para bater esse papo conosco, para falar sobre esse avivamento inesperado que nós não imaginávamos. Prazer também te ver, Thelma, por aqui. E esse avivamento, ele trouxe muita reviravolta, né, pastora Lúcia, para as nossas famílias, para as nossas casas, para o nosso próprio ser. É verdade. E eu já vou te passar a fala, mas para quem não sabe, a pastora Lúcia é uma amiga do Rio de Janeiro, uma mulher de Deus muito ungida, e que já tem caminhado conosco aí esse ano, né?
Passamos bons Verdade. momentos juntos também, porque o Ricardo, tudo. Ela foi para Salvador junto. E se apresente, fique à vontade, pastora, e fala aí um pouquinho para o povo e a gente começar a nossa conversa. Oi, gente. Eu sou a pastora Lúcia. Vocês não devem me conhecer porque esse tempo, estava falando para a pastora Raíza, né? Esse tempo, Deus me escondeu e Ele tem me deixado escondida. Mas tem sido um tempo muito proveitoso, né? E eu espero assim que hoje a gente possa compartilhar, né, com vocês, né, um pouco do que nós temos vivido, aprendido, né? E Deus tem feito, né, nas nossas vidas. Eu acho que todo mundo até aí que está assistindo deve ter coisas tremendas também para compartilhar, né? Então, Verdade. bispa, passar a palavra para mim não, vai ser um bate-papo. Quero te ouvir também. Tá bom. Tá bom, Amém. então vamos lá. Tudo começou, né, com essa pandemia que nós não esperávamos que chegasse ao Brasil como chegou. E eu não sei vocês, mas a gente ouve falar das coisas que acontecem fora e não imagina que vai chegar aqui, né? E de repente veio esse boom e o mover de Deus começou a acontecer, pessoas se conectando através da internet, mas além daquelas pessoas que não se conheciam e passaram a se conhecer, eu penso também que as famílias se reconectaram. Então, aqui, pastora, para a gente dar um norte inicial, eu vou colocar aí, de repente, para você compartilhar conosco, esse conectar dos desconhecidos que passaram a se conhecer e depois para a gente também falar das famílias que estavam distanciadas e que se reconectaram. O que você acha? Ai, maravilhoso. E essa palavra para mim tem um sentido muito forte, essa palavra conexões. Porque foi a palavra Sim. que Deus me deu em 2019, quando eu estava vivendo um processo de sequidão no ministério e querendo mais de Deus, buscando mais de Deus. E entrei num processo de jejum e oração que durou 6 meses e clamor, 2019. E quando foi em julho de 2019, Deus falou assim, fica atenta às conexões que eu quero fazer na tua vida. Olha, E ele começou meu dali. Deus. Começou em 2019 Sei. mesmo. Só que eu não esperava que 2020 a coisa fosse acelerar tanto assim, né? Mas Jesus Sim, falou, ele falou que seria um ano de aceleração. E realmente tem sido, né? sim, E sim. tem sido um ano que muitas pessoas me procuram e falam, meu Deus, como você está vivendo esse tempo? Eu falo, gente, está sendo o melhor tempo da minha vida. É claro que Meu nós pai. sabemos todo o peso, né, da doença, o peso das perdas, tudo isso, mas realmente eu nunca imaginei que Deus fosse usar esse tempo para chamar a igreja para junto dele e para olhar para cada um para dentro de si, né? E para reavaliarmos os nossos valores, a nossa vida com Deus, o estado da nossa vida cristã e do nosso ministério também, né? Então é como se sim, Deus Desse tivesse, jeito. não é? Parece que Deus pegou Sim. uma tábua de xadrez cheia e Aham. jogou as peças todas para o lado e falou, agora eu que vou botar as peças no lugar, né? As coisas no lugar. A tempestade, muitas vezes, elas vêm e nós ficamos, né, desesperados, preocupados, porque está vindo a tempestade, muita chuva, muito vento, mas o vento de Deus parece ser um vento diferente, porque ele vem,
ao invés de bagunçar e espalhar, pelo contrário, o poder de Deus faz com que esse vento coloque as coisas no lugar, né? E foi isso que aconteceu conosco. E interessante, pastora, que você está me contando isso, porque o Ricardo já falou aqui nas lives dele, mas conosco aconteceu da mesma forma, quando foi em agosto, se eu não estou enganada, aliás, um pouquinho antes, nós tomamos algumas decisões na nossa vida, né? Nós mudamos de residência, sem tanta necessidade assim de uma mudança. Mas eu comecei a falar com ele, precisamos mudar, precisamos ir para um outro lugar. E daí fomos fazendo vários ajustes de escola de criança, ajustes nossos de alimentação, e daí veio a pandemia. Só que interessante que Deus falou com você. É um tempo de mudança. Comigo, Deus não falou com essa clareza. Eu simplesmente... É engraçado, eu fui sentindo e fui conversando com ele. Eu fui fazendo sem ter noção. E quando eu vi aquela turbulência toda que eu achava que estava confuso, quando veio a pandemia, eu entendi. Era Deus arrumando as coisas e preparando as casas, né? No meu caso, a minha casa. E sabe-se lá quantas pessoas aqui não passaram por isso, não tiveram esse aviso sem perceber que estavam sendo avisadas, né? É verdade, é verdade. E é engraçado que quando Deus falou isso em 2019 para mim, eu pensei assim, oba, vai começar, a minha vida vai começar a movimentar. E realmente Deus me levou para a África em 2019, Deus me trouxe de volta. E eu estava com planos de morar na Europa a partir de março. Olha! Quando a pandemia veio. Mas engraçado, eu também não tinha certeza, eu falava, mas eu estou indo para a Europa, tudo bem, eu tenho coisas para resolver lá, porque eu tenho dupla nacionalidade, né? Mas, assim, em nível ministerial, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, ou seja, não era a hora. E a pandemia veio e ele, como se Deus estivesse dizendo assim, eu quero arrumar as coisas e preparar o meu povo, né? Então ele frustrou sim, mas foi maravilhoso, não é, Bispa? Tem sido maravilhoso. Sim. E eu tenho visto... E assim... Pois é, para nós também tem sido um ano muito atípico, mas avivado ao mesmo tempo, porque nós já estávamos no nosso período de busca com Deus, de relacionamento com Deus, mas quando houve o momento de ficar dentro de casa, e isso intensificou mais ainda. E nós passamos a ver esse avivamento dentro da nossa casa também na vida dos nossos filhos. O meu filho, por exemplo, passou a acordar cedo, gostava de dormir até tarde, mas mesmo com a pandemia, sem ter que ir para a escola, acordava cedo. Aí ele fazia o processinho dele, né? Orava, estudava. Então, eu entendi, eu percebi essa questão da pandemia como voltar, como o resgate de Deus para todos nós, voltando para o primeiro amor. Exato. Né? Porque nós estávamos muito distraídos, né? Eu falo por mim. Mesmo buscando a Deus, eu estava distraída com tantos afazeres, com tantos compromissos, indo para a rua, tendo que fazer isso, fazer aquilo, mas não. Foi um tempo que Deus diz, agora é intimidade. Agora é o momento de comunhão e de relacionamento comigo. E aí Deus colocou todo mundo dentro das suas casas para voltar lá para o Éden, lá para o começo, para as famílias, para o primeiro amor, né? É verdade. E tem sido desafiador, né? Porque nós estávamos realmente vivendo um nível de, vamos dizer assim, até religiosidade, né? Ministério, correria, igreja,
igreja no domingo, igreja na quarta, igreja na sexta, e tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E Deus falou, olha, o negócio está raso, está raso. Igreja de Laodiceia, né? Está na hora de aprofundar, de mergulhar, não é? Eita! E aí papai tem tratado com cada coisa, bispa, ele tem tratado com áreas de cura interior, ele tem tratado com áreas que a gente achava que já estavam resolvidas lá atrás, entendeu? Sim, Só que ele agora sim, está indo mais fundo, né? E as conexões, apóstolo Ricardo, eu vejo ele como um conector, sabe? Ele é um conector. sim, Porque o que ele abre de conexões de pessoas é sim, impressionante. E essas pessoas, o que eu estou vendo assim também, é como Deus está usando os brasileiros agora. Porque houve um tempo que eu seguia só os americanos. Mas agora sim. eu não sigo um americano. Porque Deus está. Agora É ele mesmo. está mexendo aqui, né? E ele tem É levantado verdade. pessoas de uma qualidade, né? De um calibre espiritual que tem É conteúdo verdade. sólido para nós. Então É verdade. tem sido um período de muita riqueza, né? De muita preciosidade no Senhor. E eu estou Sim. espantada de ver o que Deus tem feito. Realmente. Nós estávamos, eu vou dizer para você, por detrás das malhadas, né? E sem entender. Poxa, Senhor, mas por quê? E ali sendo tratado por Deus, sendo moído, sendo trabalhado no interior, para que hoje nós pudéssemos estar aqui dizendo para aqueles que estão nos ouvindo que o avivamento chegou. E o avivamento parece até um paradoxo, é diferente do que imaginávamos. Nós esperávamos algo explosivo, mas a explosão está sendo interna. O avivamento está sendo o reavivar espiritual da igreja, né, pastora? Com certeza. Tem sido no interior, porque ele falou, né, que o reino de Deus está dentro de nós. E nós andamos muito tempo procurando o reino de Deus fora, nas coisas, nos pastores, nas igrejas, nos congressos. E que tudo isso é bom, Sim, né? Mas sim, primeiro o reino tem que estar dentro. Senão não vai resolver lá fora. A conexão lá fora não vai ser feita, né? Então, eu vejo Deus mexendo na qualidade da igreja. Sabe o controle de qualidade? É Deus sim. fazendo um controle de qualidade na igreja, né? E engraçado que É, eu estava pensando sobre isso hoje, até quando eu lembrei do título, né? Um avivamento que nós esperávamos. Eu falei assim, mas pai, nós já estamos vivendo um avivamento? E ele me deu uma palavra que está em Jó, muito interessante, que diz o seguinte, diga. Jó 26. Jó 26, o versículo 11 a 14, falando da grandeza dele, porque o que nós temos visto de Deus é grandioso, né? As colunas do céu Sim, tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro, aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Agora, o X da questão é o 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Então, Deus está dizendo que amém. o que nós estamos vendo ainda é muito pouco da glória que ele tem para Pastora, repete para mim o texto que você acabou de ler. Jó. 26, de 11 a Aham. 14. De 11 a 14, Ok. com ênfase no 14. Sim, sim. Agora pode continuar. Desculpa interromper. Então, Deus falou isso.
Eu já estou avivando a minha igreja, o meu odre, porque eu quero derramar o vinho novo. E eu estou limpando odres, eu estou Amém. fazendo odres É verdade. novos. Mas o que vocês têm visto ainda é a orla dos meus caminhos. Porque quando Meu eu Deus. realmente, é um leve sussurro que nós temos ouvido de Deus. Porque quando o trovão do poder dele realmente se manifestar, nós vamos realmente explodir. Explodir. Então, Meu Deus. é muito grande, Meu pastor. Deus. É verdade. Cantarabalabachai-dalabanai. Olha, Eu estava no ministério lá da Pia, né? Sabe o ministério da Pia? sim. Esse ministério, Deus Não, fala com a gente não, não. perto. Não Ah, conhece? Não, da louça? Eu estava no ministério da Pia quando ele começou a falar essas coisas. Eu estava lavando a louça. sei, sei. E aí ele falou, isso aí é só o começo. É só o começo. Eu estou limpando a minha vinha. Eu estou Sim. limpando, estou podando a minha vinha. Para que eu Oh, possa realmente Deus. derramar o meu vinho novo. Aleluia. E eu vou dizer para você, pastora, nós passamos por experiências, né? E eu penso que a igreja, a igreja evangélica, estava muito. Eu preciso ter cuidado para falar, mas estava muito altiva, né? Nela mesma. E, na verdade, nós precisamos entender que é Cristo em nós. Ele sim é a esperança da glória, mas é Ele em nós. E quem aparece não somos nós, quem aparece é Ele através de nós. E o Amém. que acontece? Nós achávamos, pelo menos eu, digo eu, que estava indo bem, que estava no caminho, que estava tudo certinho, que estava tudo limpinho. Mas esses dias eu contei aí nos mais lives anteriores que eu tenho tido experiências com Deus de coisas que ainda precisavam ter sido tiradas e eu achei que já tinha saído e que ainda não. Amém, eu E também. que o Senhor Isso, e que o Senhor está tratando. Então, muitas vezes nós andávamos pensando, não, eu tô pura, tô limpa, mas ele dizendo, ainda tem coisinha aí para tirar, ainda tem uma poeirinha aí para tirar, ainda tem algo que precisa tratar, ainda tem um perdão que precisa ser liberado. E hoje pela manhã, pastora, eu não sei se você chegou a assistir, mas o Ricardo fez uma live muito rápida com uma amiga minha, a Adna, Assisti. e ela falou, assistiu, né? E Sim. ela comentou uma coisa muito interessante, que ela faz o trabalho nos hospitais, só que além de ministrar a cura física, do corpo físico sobre a pessoa, Deus tem feito algo que é ministrar a cura na alma, que é resgatar e reconectar cada filho, cada cristão, cada homem, cada mulher de Deus a Ele. Né? Porque não é só a cura física, mas é a cura da alma, porque muitas vezes uma amargura, um rancor, uma tristeza, um ódio, uma angústia que nós guardamos dentro, isso gera uma doença física. E a igreja estava doente. E esse avivamento está trazendo cura, porque é como a pastora Thelma falou aí ainda há pouco, está sendo uma limpeza de dentro para fora, né? Para que nós possamos produzir e profetizar e derramar vida no outro, nós precisamos estar limpos. E esse avivamento, ele veio de uma forma tão diferente que ele veio para nós, para cada um de nós na intimidade com ele, para que a gente possa levar. Com certeza. E interessante, né, Bispa, que veio de uma forma que não teve jeito de escapar.
Porque antes Para nós ninguém, né? podíamos escapar de Deus, né? Às vezes Deus chamava para orar, a gente, agora não dá, acabou, Deus fechou a porta do mundo. Me ajuda aí. Não é verdade? Voltou. Voltou. Então nós não tivemos Deu para uma, onde correr. deu uma É, travadinha aqui para mim, mas como é que... Agora voltou. voltou, Amém. tá normal? Eu não te ouvi aqui, deu uma travadinha, mas voltou. Já tá legal É. agora. Ah, tá. Então eu estava dizendo isso, que nós não tivemos para onde correr, né? E uma Sim. coisa interessante também, Bispa, que me aconteceu que em 2019, o versículo que me perseguia, e eu não sabia porquê, era Efésios 4, 11 e 12, que fala que Deus Ah, deu um para apóstolos, pastores, bispos, profetas, bispos não, profetas, evangelistas e mestres, né? E sim, para a edificação dos santos, ou seja, para equipar sim, os santos. Essa palavra me perseguia. E foi essa palavra que me fez buscar de uma maneira assim tremenda, porque eu falava, Deus, eu preciso ser treinada, eu preciso ser equipada, eu não posso ficar no mesmo estágio ano após ano. As coisas sim. têm que avançar, porque está aqui na tua palavra que os santos têm que ser equipados. Então eu vejo que é o que Deus está fazendo nesse tempo. Ele está equipando a sua igreja. E hoje eu ouço os apóstolos, os profetas falando essa palavra. Eu falo, então eu não estava maluca. Eu não estava doida, porque essa palavra ardia, queimava no Não. meu coração. Ela queimava dentro de mim, nas minhas entranhas. E eu falava, Deus, eu preciso ser equipada, eu preciso ser trabalhada, eu preciso crescer, avançar. Igreja não é isso, igreja não é acomodação, igreja não é viver todo ano a mesma história. E É hoje nós vemos, verdade. e às vezes a gente pedia, né? Preciso de um mentor, preciso de um líder. E Deus está equipando a igreja, Ele mesmo, através dos seus, né? E Ele está A igreja estava só no leitinho, né? Aí agora Deus resolveu mudar o alimento e verdade. começar a dar um alimento mais sólido, mais forte, para o povo crescer, né? É verdade, não é, Bispa? E Deus já estava, então, já falando com você dos 5 ministérios. Deus já estava te trazendo essa visão e esse entendimento do apostólico, do profético, do mestral, do evangelístico e do pastoral, é isso? Estava me trazendo um entendimento, mas de uma forma que eu ainda não entendia. Eu foquei mais no equipar os santos, né? Para o Certo. aperfeiçoamento dos santos. Mas eu não sabia que Deus já estava me mostrando que a saída era através dos 5 ministérios. Que sem os 5 Meu ministérios, Deus. os santos não são equipados. O potencial que É estava verdade. dormente dentro de nós tem um potencial. E que grande parte da Sim, igreja estava com esse potencial adormecido por falta de sim, treinamento, por falta de aperfeiçoamento, por falta dos 5 ministérios, né? Então eu não tinha sim. captado isso, eu fui captar isso depois, agora em 2020, quando eu comecei a ouvir 1, 2, 3, aí todo mundo falando Efésios 4, 11, 12. E eu falava, Aí Jesus, é. a Então ficha caiu, né? eu já estava falando isso comigo, mas eu não estava entendendo, né? Bingo! É isso aí, bingo. Mas esse nosso Deus maravilhoso, ele faz desse jeito, né? Ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E daí você está ali, você saiu. E agora, Senhor, qual é o próximo passo? E ele vai dando os passos. Ele não dá tudo de uma vez, não é?
Não, não dá muito pelo contrário, né? Ele fala, vai. É. Pra onde, E aí né? nós temos que ir pela fé, né? Temos que ir pela fé e pela obediência. É verdade. Mas é maravilhoso, né? A maneira como ele nos vai nos ensinando até a entender o processo dele conosco, né? Porque isso também é Sim. crescimento, né? Então as pessoas me perguntavam assim: você está onde? Você está ligada a que ministério? Eu falava assim, gente, eu estou no processo, porque eu estava no processo, né? Eu estava no SAI. Né? Deu uma para Não mim sei se não, para mim para não. você não, então eu vou mudar. Travou o meu Tá me também? ouvindo? Não sei. Eu O estou meu te travou ouvindo. aí, pessoal? Como é que tá para vocês? Pastora Lúcia tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo normal. Estou te ouvindo Tá bom. normal. Tá bom, tá bom. Então, me diz, Ricardo. Não, as pessoas me perguntavam, você está onde? Sim, sim, pastora. As pessoas te perguntavam, você está onde? E aí Ah, sim. diz para mim o que você respondia. Estou no processo. Amém. Estou no processo. Aleluia. E realmente, porque ele falou vai, mas ele não falou para onde, não é? Então, Sim, Deus tem essas coisas e ele tem ensinado até nisso a confiar, né? Eu no primeiro é, profético que dei, no primeiro profético que dei lá em Teresópolis, eu observei que muitas pessoas com quem eu conversei estavam vivendo o mesmo processo que eu. E aí eu sim. falei, E nós também. eu falei, estou entendendo agora que isso não é uma coisa individual. Deus está fazendo isso no corpo de Cristo, né? Porque às É vezes a gente verdade. pensa, a minha vida, né? Deus está fazendo isso comigo, porque será? Não, ele está mexendo na igreja, no corpo e no mundo, né? E com certeza o que ele É, tem para fazer é muito grande. é verdade. Olha, a pastora Nelma está aí. E eu sei que é uma mulher também que está sendo canal de Deus através da internet também para ministrar. E é Nossa, alguém que já falava sobre isso também, né? é verdade. E realmente a igreja ela se voltou para Deus, né? Shalom, pastora Nelma. Shalom, Cida. Nós realmente estamos voltando para ele. E aí, voltando para o primeiro amor, né? Eu penso muito sobre a questão dos dons, a gente falou aqui dos ministérios, mas vamos falar também um pouquinho dos dons. A palavra de Deus diz que o amor é o maior dos dons. E o amor, ele nunca falha, porque Deus é amor. E aí, pastora, eu vou te dizer que no começo da pandemia, eu fiquei, assim, assustada. Muita novidade, muita informação. E daí eu fui começando a tentar entender o que estava acontecendo, buscando em Deus, mas tentando compreender. E aí eu fui fazendo algumas coisas. Por exemplo, eu fui ligando para pessoas, para amigos. Eu deixei Deus falar comigo e Deus me dava uma palavra e me vinha uma pessoa à mente, eu mandava uma mensagem. Eu liguei para parentes, primos meus, que eu não via há tanto tempo, não conversava, e até não cristãos, porque cria-se, né, aquela resistência, né? A Uhum. Raíza é crente, é pastora, mas eu liguei e fui quebrando gelo, e fui me reconectando, e sabe-se lá, as sementes que foram lançadas
nesse período e que estão sendo lançadas, não só para nós cristãos que estamos conectados aqui, mas também para aqueles que não servem a Cristo, mas que passam a vê-lo resplandecendo através de nós. Eu não sei se com você foi assim, mas aqui em casa, a nossa família se reconectou, eu com os meus filhos adolescentes, mas também com a minha parentela, aquele cuidado de ligar, para os não crentes principalmente, e isso foi muito bom. Eu penso que Deus está usando isso para que essas pessoas possam ver o amor dele através de nós, né? A igreja sendo viva de verdade, levando o amor de Deus para essas pessoas. Com certeza, bispa. Comigo, ele tem feito semelhante, mas diferente, é claro. Algumas coisas assim inexplicáveis, tipo eu lembrar, o Espírito Santo trazer à minha memória que há 10 anos atrás, numa conversa com alguém, eu falei uma coisa que não era verdade. E eu ligar para essa pessoa para confessar o pecado, pedir perdão. E uma coisa de muito, muito tempo. Então, ele tem feito assim. Ele tem trazido áreas de até pecados de antepassados para eu renunciar e para eu entender como esses pecados afetaram alguns comportamentos na minha vida e quebrar certas maldições. E tudo é o Espírito Santo que tem trazido. Eu tenho um caderno aqui grande que eu estou com 4 páginas cheias de coisas que o Espírito Santo vai me lembrando. E vai falando, você vai orar assim, assim, assim. E você vai anular isso aí na sua vida, porque isso veio de gerações. E são coisas... A pastora Nelma comentou assim, Deus alinhando as coisas, né? Exatamente. Então é um trabalho mesmo de profundidade. Deus está mexendo na estrutura, não é, do crente. Porque tem que arrancar toda a iniquidade mesmo para que esse vinho novo não venha se romper num odre velho, num odre, não é, acabado. E nós... É verdade. Não é? Chegamos às vezes a alguma posição, digamos assim, né? Se é que existe isso, que eu não gosto dessa palavra, mas às vezes o diabo até fala, você vai lá sair da igreja, mas olha, você é pastora, querendo te prender, às vezes, por uma posição. Sim. Mas essa posição pode se tornar até uma maldição se nós não estivermos nos limpando diariamente, não é? Nos purificando diariamente. Então, o que Deus tem feito, eu não tenho palavras para agradecer, sabe? Tem sido assim. E realmente, pastora, eu também tive que fazer isso. Nesse tempo, nesses últimos dias, Deus falou assim, Raíza, tem que liberar perdão. Raíza, me fazendo ver o meu próprio eu. Aí teve ocasiões, como a pastora Nelma falou aí, iniquidade dos ancestrais. Aí Deus foi me mostrando coisas do passado, da minha geração, dos meus pais que já se foram, né? Que já faleceram, mas coisas que eu precisava quebrar. E Deus está fazendo tanta coisa, pastora, que eu sou chorona. Eu sou muito chorona. E quando Deus fala comigo, aí eu começo a chorar. Aí o Ricardo me pergunta assim, tá tudo bem? Aí eu digo, cara, Deus está falando comigo. Aí começo a chorar. Aí primeiro eu vou processando aquilo, né? Vou recebendo. Aí depois eu falo assim, tenho que orar. Quer orar comigo? Aí ele, tá, vambora. Aí a gente junta, vai orando e eu vou dizendo, Deus... Eu quebro isso aqui com o meu passado. Eu rompo agora a angústia. Eu arranco agora a amargura que estava dentro do meu ser.
E aí Deus diz assim, muito bem, agora você pode ir, pode falar com fulano. Agora você pode ir, pode compartilhar essa palavra. E Deus está fazendo esse rebuliço todo. E graças a Deus, como você falou no início, tem sido o melhor ano da minha vida. Porque eu tenho visto o amor de Deus, Deus tratando o meu ser com tanto carinho, né? Com confronto, mas é melhor ser confrontado do que não, né? O caminho certo, né? Travou? Travou? Agora voltou. Voltou? E Deus faz Voltou, com amor. escreve. Ele faz com amor, não é, bispa? Sim. Ele nos dirige. E assim, Deus tem me dado umas experiências assim incríveis também com meu filho na intercessão, porque às vezes ele sai, ele anda muito de bicicleta. Mas ele está assim um pouquinho nesse tempo questionando, né, a fé. Então, às vezes eu estou traduzindo no computador e eu paro e eu sinto aquela necessidade de orar por ele. E até outro dia eu tive uma visão, eu vi ele na Niemeyer, na ciclovia da Niemeyer, que é ali no Portugal, né? E eu, na mesma hora, eu parei de traduzir, eu falei, pai, coloca um anjo de cada lado dele. Eu vi ele de bicicleta na ciclovia. E eu não sabia que ele estava de bicicleta, porque ele tinha deixado a bicicleta para consertar. Só que ele foi pegar e eu não sabia. Quando ele chegou, eu perguntei, você veio de bicicleta? Ele falou, vim, peguei a bicicleta no concerto. Eu falei, porque eu orei por você, Deus mandou eu orar por você. E eu vi você na bicicleta. Aí ele falou assim, mas você primeiro me perguntou se eu estava de bicicleta. Você está falando isso porque eu falei. Aí eu falei assim, vem cá, você estava na ciclovia da Niemeyer? Ele falou, estava. Eu falei, eu te vi lá. Mas aí ele duvidou. Por quê? Porque eu perguntei primeiro. Mas eu aprendi. Falei, agora você não pergunta mais, você afirma para testificar a fé dele. Né? Então, são coisas que Deus vai nos ensinando, né? Porque a pessoa que não crê, ela é questionadora, né? Ela acha que você está perguntando e ela não acredita que Deus te mostrou aquilo ali. Né? Então, são experiências assim de coisas simples, né? Mas como Deus trabalha, né? Como Ele nos mostra. Eu também tenho recebido esse confronto, porque eu pensava, né? Isso é coisa da minha cabeça. Não, eu tive esse pensamento, eu tive esse sonho, mas é porque eu vi um filme, e daí Deus falou comigo, ei, eu falo com você, eu te mostro as coisas. Então é a mesma coisa que eu te digo, pastora Lúcia, e para aqueles que estão nos assistindo, Deus está sim com um canal muito aberto para falar com todos nós. E Deus realmente te mostra e te revela. E o que Deus falou para mim esses dias, eu quero compartilhar com você, pastora, é não duvide. Porque o Senhor, sim, Ele fala com você e vai na autoridade, vai sem medo de ser feliz, né? Como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro. Vai com autoridade e ministra assim, não pergunta mais para o seu filho, simplesmente fale. Verdade. E aí ele vai ver. É verdade. Ele vai falar, nossa, minha mãe está diferente, minha mãe está estranha. É verdade. Eu já aprendi essa lição, entendeu? Falei, já entendi. Não é para perguntar. Você tem que mandar logo na ciclovia ali, é perigosa, né? E Deus na hora falou para orar, mas eu orei e quando ele chegou eu tive a confirmação. Então são coisas que Deus, eu creio que está nos desenvolvendo, né? Desenvolvendo os dons da sua igreja para esse tempo que vai vir, porque o mundo aí fora que não crê, ele está apavorado. As pessoas estão apavoradas. Elas
telefonam falando, olha, vai explodir tudo, agora os índices subiram, hospitais lotados, só ligam para dar má notícia, né? E quem é que tem a palavra de vida? Somos nós. Somos nós. Exatamente. Mas está no Exatamente tempo, né? isso. Mas está chegando um tempo da igreja não só falar, mas mostrar o poder de Deus. Verdade. Não é? É desse jeito, é isso que eu penso também, que nós fomos preparados, estamos sendo preparados para ser a resposta para esse mundo aí que está abalado, que está aflito. Nós somos a resposta em Cristo para aqueles que estão desesperados, desesperançosos, angustiados. É verdade, bispa. E a igreja, ela está Cristo em nós, desacreditada. Não é? Cristo em nós, a esperança da glória. Sim, porque a igreja andou muito desacreditada. Pois é, a igreja andou desacreditada, mas por quê? Eu penso que ela se envolveu muito na religiosidade. Exato. E aí a religiosidade, ela camuflou, ela escondeu, ela tatuou o real mover de Deus, o real poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele está na comunhão com ele, né? E através de nós, a igreja viva, porque nós somos a igreja, né? Amém. E ainda tem mais, ainda existem algumas igrejas que a ficha não caiu, que continuam na religiosidade, que continuam ainda preocupados com o templo, com estrutura, com isso, com aquilo, mas no fundo, o evangelho, ele é para vidas, ele é individual, ele é um a um, ele é na unidade, como está falando a Cássia. A igreja, ela tem que deixar a religiosidade e essa camuflagem de lado e ser igreja viva, e ir, né, falar, orar, interceder, profetizar, deixar os ministérios, deixar os dons fluírem através de nós. Amém. O Paulo já falava, né, que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em poder de Deus, né? E uma igreja sem poder, uma igreja sem poder, ela não vai ser relevante para esse mundo, né? Você vê que nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, as igrejas lotaram, porque o mundo ficou apavorado, não é? Então, Deus está permitindo que o mundo tema para que ele veja o poder de Deus, para que ele conheça o poder desse Deus. E somos nós que temos a trombeta para tocar para o mundo. A nossa boca é uma trombeta. Então, Deus está tratando com a gente até nisso. Porque às vezes a gente abre a boca em casa, fala o que não deve. E Deus não quer isso. Deus, a nossa boca é santa, ela é trombeta de Deus. Né? Então, aleluia! Que as mulheres sejam sábias, né? Que nesse tempo, às vezes, de pandemia, todo mundo em casa gera conflito, né? Mas a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que saber palavras de vida para trazer, para mostrar que Deus é vivo. Não é uma história que lá na igreja eu canto salmos e hinos espirituais, e em casa minha boca solta tudo que não presta. Isso não convence. Eu vou confessar uma coisa agora. Vou te confessar uma coisa, pastora. Ontem eu fui levar o meu esposo para fazer um exame, fui acompanhá-lo, e depois recebemos um casal de pastores amigos aqui, e almoçamos, e eu mandei uma mensagem para os meus filhos, dizendo, olha, arrumem a casa, arrumem a cozinha, porque o teu pai está cansado, ele vai precisar chegar em casa descansar, eu tenho que trabalhar. E aí, pastora,
eu mandei mensagem 1h30 antes de chegar em casa. E o Ricardo veio para casa antes, descansou e eu ainda continuei na rua fazendo umas coisas. Quando eu cheguei em casa, o que aconteceu? A casa estava uma bagunça. E eu tinha dado o comando 1h30 antes. E eu sou muito certeira, né? Eu falo, eu quero arrumado tal e tal em tal hora. E daí eu vi, varreram, deram uma varridinha e deixaram o lixinho no canto. A cozinha estava com louça até o teto. E daí, pastora Lúcia, eu confesso, Aqui, voltou. eu saí da graça, eu perdi a conexão total e dei aquela de mamãezice, sabe? Eu comecei, que é isso? Que bagunça é essa? E já era 2h da tarde, nada arrumado, e a minha filha regalou os olhos e começou a rebater comigo. Não, é porque eu tenho aula agora e eu não pude terminar porque eu tenho aula. E o meu filho, ele é esperto, né? Ele corre e vai fazer. Ele percebeu que eu comecei a agitar, a brigar, e ele foi fazer. A ficha dele caiu. O Ricardo espantado, perguntando, Raíza, tá tudo bem? Tá tudo bem? E eu quase que berrando já. Aí passou, eu confesso que eu demorei um pouco para me acalmar, demorei bastante para me acalmar. E hoje de manhã eu já estava aqui quando a minha filha acordou e ela acordou calma, sorrindo. E eu falei para ela assim, oi meu amor, bom dia. Aí ela, bom dia mãe, sorriu. Aí eu falei assim, filha, ontem o que aconteceu comigo, né? Aí ela, mãe, você fica brava. Eu falei, eu fico tão brava assim, Rafaela. Ela fica. Aí eu disse assim, filha, me perdoa, tá? Eu me estressei. Aí ela, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. E hoje, graças a Deus, a gente teve um dia calmo. Mas ontem eu vou dizer assim, no termo feminino, eu saí do salto. Eu perdi mesmo. E é como você falou, às vezes dentro da nossa casa, a gente tá trancafiado, todo mundo junto e tem os atritos, né? Mas a gente tem que ter a sabedoria para pedir perdão, para reconhecer, poxa, eu passei do nível, eu me excedi, e a gente voltar para o Éden, voltar para a comunhão, né? É verdade. Até porque a gente vigia tanto com os de fora, né? Mas na nossa casa, às vezes, a gente não vigia, né? Porque tá É em verdade. intimidade, não é? Mas isso é normal, né? Porque também nós somos humanos, né? Mas o importante é a gente voltar ao centro, né? Voltar para a presença Sim. e pedir perdão e reconhecer. Isso aí não tem preço, né? O Espírito Santo não nos deixa, né, ficar com aquilo dentro de nós. Então tem sido isso. Aí eu até conversei com meu filho, que é o mais calminho, ele não reclama, né? Aí eu depois, Rafa, tá tudo bem, filho? Desculpa, tá? Eu tava estressada, mas já tô calma. Aí ele, tá bom, mãe, tá tudo bem. Aí com ela também eu fui pedir perdão, filha, mamãe tava estressada, foi muita coisa para resolver, mas já tá tudo bem. Aí ela tranquila também, aí também me pediu desculpa, porque ela acordou tarde, ela sabe as regras, né? E daí sabe que tinha que varrer, porque a regra é a seguinte, varreu, cata. Nada de deixar lixinho no canto, mas ela distraiu. E aí a gente se ajustou. E esse tempo está sendo realmente de alinhamento até para as famílias, né, pastora? Com certeza, apóstolo. Está sendo um tempo também interessante, né? Um detalhe que eu lembrei agora. Está sendo um tempo também de nós atentarmos para as nossas prioridades.
né? Porque você já percebeu como é fácil a gente se dispersar, porque a gente está em casa o dia inteiro, né? Então, Deus tem me chamado para atenção para isso, para as prioridades. As prioridades, porque senão fulano liga e quer ficar meia hora no telefone, uma hora contando problemas, sugando a tua energia. Então, a gente tem que saber a hora de dizer sim, a hora de dizer não. Agora é o meu tempo com Deus, agora é o meu tempo com a palavra, né? Agora é o meu tempo com meu filho. Então, Deus tem tratado tudo. E olha, eu nunca vi um negócio tão completo como o nosso Deus é estrategista, né? Ele está fazendo uma obra completa em nós. E ele disse, né? É verdade. Ele falou que a boa obra que ele começou, ele vai completá-la até o dia final. Amém. Então, nós podemos ter certeza disso, né? Eu sei que muita gente que está assistindo a gente pode estar, nesse momento, vivendo um tempo difícil, né? E tendo as suas dificuldades com esse momento agora, mas eu acho que é importante focar nisso, focar no que Deus quer de nós com esse momento, com esse tempo, focar no que Ele espera, no que Ele quer nos ensinar e no que Ele quer tratar de dentro para fora. Isso aí é que eu acho que é o primordial, não é, pastora? Esse é o verdadeiro avivamento. Amém. Deus está requerendo de nós intimidade. E intimidade para quem é casado, sabe o que é intimidade. Para quem não é casado, tem que entender que intimidade é algo muito além, é algo sobrenatural. É algo de você, ao invés de ligar para alguém e dizer as suas lamúrias para esse outro alguém, é você ir para o joelho, ir para o seu canto e falar para Deus o que você está sentindo. Aí é o tempo da intimidade, é o tempo da adoração, de nós dizermos para Deus o quanto somos dependentes dEle, o quanto Ele é a nossa fonte de vida, porque sem Ele não somos nada. Amém. E aí é Ele nos reconectando e acendendo de volta a lâmpada do Espírito Santo sobre nós, né? Porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, amém. E eu digo mais para todo mundo que está assistindo, Deus quer nos surpreender com visitações de anjos, com coisas sobrenaturais. Deus não quer a sua igreja somente no nível baixo da terra. Ele quer fazer mais, ele quer fazer coisas grandes, ele quer que, como aconteceu aqui comigo um dia, eu estava adorando a Deus na sala, que eu adoro aqui na sala, né? E a minha porta abriu sozinha. A minha porta escancarou. Bom, quem não crê ia falar, foi o vento, né? A porta devia estar destrancada. Eu sei que a porta abriu, mas eu fui abrir a porta. E eu vi um séquito de anjos entrando, trazendo presentes. Aleluia! Trazendo camelos carregados de presentes. E eu abri a porta. Meu Deus! E eu fazia assim, podem entrar. E eu fazia reverência e eles iam entrando um a um. Então, Deus quer nos surpreender com coisas sobrenaturais. Mas nós precisamos crer, nós precisamos nos abrir para isso, para essas coisas. Deus faz, Ele faz. Mas nós, às vezes, nossa mente racional, às vezes, guerreia, né? Falar, foi o vento que abriu, mas para mim não foi o vento. Se eu tinha alguém no corredor e viu eu falando com os anjos, eu não sei. E nem quero saber, mas são coisas que Deus está preparando a sua igreja para nós subirmos a um nível mais alto. Esse é o momento. Que caiam as escamas dos olhos, né? Amém. Que caiam as travas dos ouvidos, para que nós possamos ver o reino de Deus se manifestar. Amém. Falta poucos segundos para terminar. Tomara que a live permaneça. Se cair, a gente volta. Mas vamos orar, pastora, por esse povo?
Vamos. Vamos orar nesse sentido de que as escamas caiam dos olhos, que os ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que haja um destravar e um avivamento na vida dessas pessoas? Amém. Vamos orar. Amém. Sim. Pode orar. Eu vou deixar você orar, eu vou ficar aqui em concordância. Vida que está assistindo essa live. Senhor, nós estamos aqui desejosos, Senhor. Cada coração que entrou nessa live, Senhor, tem algo, Pai, que precisa ser destravado, tem algo que precisa ser trazido para fora, tem dons, tem potencial que muitas vezes está adormecido. Senhor, nós liberamos agora a ativação, Senhor, do Teu reino, Amém. Pai, sobre essas vidas, sobre esses Amém. Espíritos, sobre esses dons, Senhor, da Tua igreja, Pai. Começa a liberar, Senhor. Liberamos nessa hora visão, audição sobrenatural, revelação do alto, Pai. Que Tu comeces, Senhor, a ensinar o Seu povo e a treinar o Teu povo no sobrenatural, Pai. Começando Amém. A derramar, Senhor, ativar cada dom. Que o Teu fogo toque Amém. Agora nas entranhas do Teu povo, Pai. E continue, Senhor, Amém. Esse processo de purificação, para que saia o ouro puro, Senhor. O ouro mais fino, Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, as revelações do alto, Pai. As ministrações dos anjos, Senhor. Em conexão, Senhor, com o Teu povo. Começa a liberar, Senhor, todos os dons do Espírito Santo, Senhor, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Começa a curar, Senhor, as feridas da alma, Pai. Começa, Senhor, a curar, Senhor, aquele que acha que não recebe do Senhor, porque não consegue ver, porque não consegue ouvir. Que caiam as escamas dos olhos, como a Tua serva falou, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, não apenas as orlas das Tuas vestes, Senhor, mas, Senhor, o trovão do Teu poder, Pai. Como diz a Tua palavra em Jó. Em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, a unção do alto sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém. Eu concordo. Quem concorda com essa oração, diz amém aí, meu irmão. Diz amém. Amém, amém. Deus, glória. Glória. Santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada por compartilhar conosco suas experiências. Eu acho que a gente vai precisar se encontrar de novo para ouvir mais ainda. Para ouvir mais ainda das experiências, porque esse é o tempo, tá? Quem sabe, se tiver um tempinho aí numa outra data, a gente vai marcar novamente, pastora. Foi um prazer. Eu agradeço. Uma honra para mim, privilégio. Amém. Tá, querida? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o apóstolo e esteja curando ele completamente. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus Obrigada. Abençoe vocês, povo de Deus, que vocês estejam com a paz de Cristo sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Shalom. Pastora, muito obrigada, tá? Você mora aqui no nosso coração. Eu que agradeço, a honra toda minha. Shalom. Paz, shalom.